Spinoza acreditava que a inquietação mais profunda do ser humano não nasce da falta de algo externo, mas de uma força interna que jamais se satisfaz completamente. Na leitura filosófica de Baruch Spinoza, o desejo não é um capricho da vontade nem um defeito moral a ser corrigido, mas o próprio movimento pelo qual a alma persevera em existir. Essa ideia desloca silenciosamente a pergunta tradicional sobre felicidade. Em vez de buscar um estado final de repouso, o pensamento se volta para o fluxo contínuo que sustenta a vida psíquica. O desconforto, nesse sentido, não é um erro do caminho, mas um sinal de funcionamento. Segundo a interpretação do pensamento de Spinoza, tudo o que existe se esforça para continuar existindo. Esse esforço, quando considerado no ser humano, manifesta-se como desejo. Não se trata de desejar objetos específicos, mas de uma tendência fundamental a aumentar a própria potência de agir. A alma, nessa leitura, não é um espaço vazio que precisa ser preenchido, mas uma dinâmica ativa que se expressa por meio de afetos, ideias e impulsos. O desejo aparece então como o eixo que organiza a experiência interior, mesmo quando não é reconhecido conscientemente. Ele opera antes das escolhas deliberadas, moldando silenciosamente o modo como o mundo é percebido. Essa compreensão altera a forma como emoções comuns são interpretadas. Alegria e tristeza, por exemplo, não são estados isolados, mas variações na potência de existir da alma. Quando algo favorece esse aumento, o desejo se afirma como alegria. Quando encontra obstáculos, manifesta-se como tristeza. O desejo não desaparece em nenhum dos casos, ele apenas muda de expressão. Essa continuidade revela que a alma nunca está neutra ou em repouso completo. Mesmo nos momentos de aparente passividade, há um movimento interno em curso, buscando reorganizar-se diante das causas que a afetam. Mas essa explicação ainda não alcança o núcleo do problema. A partir daqui, a leitura de Spinoza se torna mais exigente, pois o desejo deixa de ser apenas uma experiência psicológica e passa a ser entendido como estrutura ontológica. Na interpretação filosófica proposta, desejar não é algo que o ser humano faz, é algo que o ser humano é. Essa inversão sutil desloca a responsabilidade moral tradicional. Em vez de julgar os desejos como bons ou maus em si, o pensamento passa a examiná-los segundo as causas que os produzem e os efeitos que geram. O foco se move do julgamento para a compreensão, abrindo espaço para uma ética fundada no conhecimento. Nesse ponto, o desejo infinito não significa querer tudo ou nunca se contentar, mas expressa a impossibilidade de um término absoluto do movimento vital. A alma não conhece um ponto final de completude, porque sua essência é dinâmica. Sempre que um desejo é satisfeito, outro emerge, não como falha, mas como continuação do mesmo impulso fundamental. Essa perspectiva dissolve a ideia de que a paz interior depende da eliminação do desejar. Pelo contrário, a tentativa de suprimir o desejo seria, nessa leitura, uma forma de enfraquecer a própria potência de existir. A compreensão desse processo também altera a relação com o sofrimento. Se o desejo é inevitável e contínuo, a dor não é um sinal de erro metafísico, mas um efeito de encontros que diminuem a potência da alma. O sofrimento não vem do fato de desejar, mas de desejar sob condições que não são compreendidas. Assim, o caminho proposto não é o da negação, mas o da clareza. Conhecer as causas que determinam os afetos permite reorganizar o desejo de modo mais adequado à própria natureza. É aqui que a distinção muda silenciosamente tudo o que veio antes. Quando o desejo passa a ser visto como expressão necessária da essência humana, a ideia de liberdade também se transforma. Liberdade, nessa leitura, não é ausência de determinação, mas capacidade de agir segundo a compreensão das causas que movem a alma. O desejo infinito deixa então de ser uma prisão e se revela como matéria-prima da autonomia. A alma não se liberta ao parar de desejar, mas ao compreender por que deseja e como pode direcionar esse movimento de modo mais coerente com sua própria potência. Essa mudança de perspectiva prepara o terreno para um entendimento mais profundo da ética spinozana. Na leitura filosófica de Spinoza, compreender o desejo
exige abandonar a ideia de que a alma é um centro soberano que decide livremente o que quer. O desejo não nasce de um comando interior isolado, mas de uma rede de causas que atravessam o corpo, a mente e o mundo. Cada inclinação, cada aversão, cada esperança surge como efeito necessário de encontros anteriores. A alma, portanto, não cria seus desejos do nada. Ela os experimenta como resultados de sua inserção contínua na realidade. Essa percepção desloca a noção de responsabilidade individual, não para anulá-la, mas para torná-la mais rigorosa e menos ilusória. Segundo a interpretação do pensamento de Spinoza, essa determinação não reduz o ser humano a uma máquina passiva. Pelo contrário, ela revela que a potência da alma cresce à medida que compreende as causas que a afetam. O desejo, quando ignorante de suas origens, tende a se fragmentar em impulsos contraditórios. Quando compreendido, passa a se organizar de modo mais estável. A alma não deixa de ser determinada, mas passa a ser determinada por ideias mais adequadas. Essa transição é sutil, mas decisiva. O mesmo desejo que antes gerava confusão pode, sob outra compreensão, tornar-se fonte de constância. Essa mudança não ocorre de forma abrupta. O desejo não se converte em clareza por um ato de vontade, mas por um processo gradual de entendimento. Cada vez que a alma reconhece uma causa externa como responsável por um afeto, ela reduz o poder desse afeto sobre si. Não se trata de eliminar emoções, mas de integrá-las a uma visão mais ampla. O desejo continua ativo, mas deixa de reagir cegamente. Ele passa a se expressar como busca de coerência, não como fuga da dor ou apego desmedido ao prazer imediato. Mas essa leitura ainda permanece incompleta se o desejo for tratado apenas como algo interno à alma. A partir daqui, o pensamento se desloca para a relação entre desejo e mundo. Na interpretação spinozana, o desejo humano nunca existe isolado. Ele é sempre afetado por outros corpos, outras ideias, outras potências. Cada encontro aumenta ou diminui a força de existir da alma. O mundo não é um cenário neutro, onde o desejo se projeta, mas um campo ativo que participa de sua formação. Essa compreensão dissolve a separação rígida entre interior e exterior. O que se sente como desejo íntimo é, em grande parte, um efeito das relações que constituem o indivíduo. Nesse ponto, torna-se possível compreender por que o desejo frequentemente se confunde com dependência. Quando a alma associa sua potência a causas externas instáveis, ela se torna vulnerável às variações dessas causas. O desejo passa então a oscilar entre esperança e medo. Não porque desejar seja um erro, mas porque o objeto do desejo foi mal compreendido. A alma atribui a algo externo o poder de garantir sua realização, esquecendo que sua potência não pode ser delegada inteiramente a outro. Essa confusão está na raiz de muitos afetos passivos. Essa constatação não conduz a um isolamento ascético, mas a uma reorganização das relações. Na leitura filosófica de Spinoza, a solução não é evitar os encontros, mas buscar aqueles que compõem com a própria natureza. O desejo infinito encontra maior estabilidade quando se liga a causas que aumentam a potência de agir de modo duradouro. Isso implica discernimento, não renúncia. A alma aprende a desejar melhor, não a desejar menos. O critério deixa de ser moral e passa a ser funcional. Aquilo que fortalece a potência merece ser cultivado. É aqui que o desejo começa a assumir uma dimensão ética mais clara. Quando a alma compreende que seu desejo é inseparável das relações que a constituem, a ética deixa de ser um conjunto de normas externas e se torna um modo de vida. O desejo infinito não precisa ser reprimido, mas orientado por um entendimento mais amplo da realidade. Essa orientação não promete felicidade permanente, mas maior consistência interna. A alma não se livra das variações afetivas, mas aprende a atravessá-las com menor dispersão. Esse movimento prepara o terreno para compreender como, em Spinoza, o desejo pode se alinhar com a razão sem perder sua força vital. Na interpretação do pensamento de Spinoza, quando o desejo começa a ser compreendido pela razão, não ocorre uma substituição,
mas uma transformação interna. A razão não entra em cena para silenciar o desejo, e sim para lhe oferecer uma forma mais consistente de expressão. O que muda não é a intensidade do impulso, mas sua direção. O desejo deixa de reagir apenas a estímulos imediatos e passa a considerar conexões mais amplas entre causas e efeitos. A alma não se torna fria ou distante, mas mais integrada. Ela continua desejando, porém com maior continuidade entre o que sente, pensa e faz. Segundo essa leitura, a razão não é uma instância superior separada da vida afetiva. Ela própria é uma forma de desejo, um desejo de compreender. Quando a alma busca entender o que a determina, esse movimento já é expressão de sua potência. O conhecimento não surge como obrigação moral, mas como consequência natural do esforço de perseverar no ser. Assim, compreender não é um dever imposto, mas um modo mais potente de existir. A razão, nesse sentido, não nega os afetos. Ela os reorganiza a partir de ideias mais adequadas. Essa reorganização produz um efeito sutil, porém profundo, na experiência do tempo. O desejo dominado por afetos passivos tende a viver preso ao instante, oscilando entre lembranças dolorosas e expectativas incertas. Quando o desejo se articula com a razão, a alma passa a perceber regularidades, padrões e continuidades. O presente deixa de ser apenas reação e se torna a expressão de uma compreensão acumulada. Não se trata de controlar o futuro, mas de reduzir a dependência emocional em relação a ele. O desejo ganha uma espécie de estabilidade dinâmica, mas essa estabilidade não deve ser confundida com tranquilidade permanente. A partir daqui, torna-se necessário reconhecer que, mesmo orientado pela razão, o desejo permanece infinito. A alma jamais alcança um ponto em que nada mais a afete. Sempre haverá encontros que aumentam ou diminuem sua potência. A diferença está na forma como esses encontros são assimilados. O desejo racional não elimina a tristeza, mas compreende sua causa e sua duração. Ele não se ilude com uma felicidade imóvel. Em vez disso, desenvolve uma capacidade maior de atravessar variações sem se perder nelas. Nesse contexto, surge uma nova compreensão de contentamento. Não se trata de satisfação plena, mas de um acordo interno entre o que a alma é e o que ela compreende de si mesma. O desejo infinito encontra uma espécie de repouso relativo quando não entra em conflito consigo. Esse repouso não é ausência de movimento, mas harmonia entre os afetos. A alma continua sendo afetada, mas com menor fragmentação interna. Ela não se divide constantemente entre impulsos contraditórios que a enfraquecem. Essa harmonia também altera a relação com os outros. Quando o desejo é guiado por afetos passivos, a presença alheia tende a ser percebida como ameaça ou instrumento. Na leitura spinozana, ao compreender melhor suas próprias determinações, a alma reconhece que os outros também agem por necessidade. Essa percepção reduz o ódio e a inveja, não por moralismo, mas por clareza. O desejo passa a buscar relações que aumentem a potência mútua, não por altruísmo abstrato, mas por reconhecimento de interdependência. É aqui que o desejo começa a revelar sua dimensão coletiva. Quando a alma compreende que sua potência cresce em composição com outras potências, o desejo deixa de ser apenas individual. Ele se orienta para formas de convivência mais estáveis e menos conflituosas. Essa orientação não nasce de uma obrigação externa, mas de uma compreensão interna da própria vantagem. O desejo infinito, longe de isolar o indivíduo, pode levá-lo a formas mais racionais de vida comum. Esse deslocamento prepara o caminho para compreender como, em Spinoza, o desejo fundamenta não apenas a ética individual, mas também a possibilidade de uma ordem coletiva mais consistente. Na leitura filosófica de Spinoza, quando o desejo assume uma dimensão coletiva, ele não perde sua natureza singular. Cada alma continua sendo expressão de uma potência própria, determinada por sua constituição e por seus encontros. No entanto, torna-se evidente que essa potência raramente se sustenta isoladamente. O desejo encontra maior continuidade quando se insere em relações estáveis, capazes de ampliar a capacidade de agir de todos os envolvidos. A vida comum não surge como sacrifício da individualidade,
mas como extensão racional do esforço de perseverar no ser. O coletivo, nesse sentido, não nega o desejo, ele o estabiliza. Segundo a interpretação do pensamento de Spinoza, os conflitos humanos não decorrem do excesso de desejo, mas da ignorância sobre suas causas. Quando indivíduos desejam coisas incompatíveis, sem compreender por que desejam, o choque é inevitável. Cada um acredita agir livremente, quando na verdade reage a afetos passivos. O conflito nasce dessa colisão de impulsos não compreendidos. A razão, ao revelar as causas comuns, não elimina as diferenças, mas cria condições para que elas coexistam sem destruição mútua. O desejo, então, encontra vias de composição em vez de confronto constante. Essa composição não é automática nem garantida. Ela exige um tipo específico de compreensão. A percepção de que o bem de um não precisa ser a negação do outro. Na leitura spinozana, essa percepção não é moralista, mas estrutural. A potência de existir aumenta quando encontra outras potências compatíveis. Relações baseadas no medo ou na dominação tendem a ser instáveis, pois diminuem a potência de pelo menos uma das partes. O desejo infinito, quando preso a essas formas, gera ciclos de tensão e ressentimento que enfraquecem o conjunto. Mas essa análise ainda não esclarece como o desejo pode sustentar uma ordem durável. A partir daqui, o pensamento se volta para a ideia de instituições e normas. Na interpretação filosófica de Spinoza, regras sociais não surgem como imposições transcendentais, mas como tentativas de organizar os desejos de modo mais previsível. Leis, costumes e pactos expressam um esforço coletivo de reduzir a imprevisibilidade dos afetos. Quando bem constituídas, essas estruturas não reprimem o desejo, mas canalizam sua força para formas menos destrutivas. Quando mal concebidas, entram em choque com a natureza humana e produzem resistência silenciosa. Nesse contexto, a obediência deixa de ser vista como submissão cega. Ela pode ser compreendida como reconhecimento de uma vantagem comum. O desejo aceita certas restrições não por temor, mas por perceber que, sem elas, sua própria potência seria ameaçada. Essa aceitação não é absoluta nem imutável. À medida que as condições mudam, o desejo coletivo exige novas formas de organização. A estabilidade, portanto, não é fixidez, mas capacidade de adaptação às variações inevitáveis da vida comum. Essa visão também redefine a noção de ordem. Ordem não significa ausência de conflito, mas gestão racional dos afetos. Mesmo em uma comunidade bem organizada, o desejo infinito continua produzindo tensões. A diferença está na forma como essas tensões são tratadas. Em vez de serem negadas ou reprimidas violentamente, são integradas a mecanismos de regulação. O conflito deixa de ser ameaça permanente e se torna sinal de ajustes necessários. O desejo, longe de ser eliminado, torna-se força de renovação. É aqui que a ética individual e a vida coletiva se encontram de forma decisiva. Quando a alma compreende que sua liberdade depende da qualidade das relações que a cercam, o cuidado consigo e o cuidado com o comum deixam de ser opostos. O desejo infinito passa a sustentar tanto a busca individual por clareza quanto a construção de formas coletivas mais estáveis. Essa convergência não promete harmonia perfeita, mas maior consistência entre o que a alma busca e o mundo em que vive. A partir desse ponto, torna-se possível explorar como o desejo, em sua dimensão mais elevada, se relaciona com o conhecimento mais profundo da realidade. Na interpretação do pensamento de Spinoza, quando o desejo se orienta para um conhecimento mais profundo da realidade, ele ultrapassa o nível das opiniões e das reações imediatas. A alma começa a buscar não apenas aquilo que a afeta favoravelmente no instante, mas aquilo que corresponde à sua natureza de modo mais durável. Esse movimento não é uma ascensão mística, mas um aprofundamento da compreensão. O desejo permanece ativo, porém menos disperso. Ele se concentra em compreender as conexões necessárias que estruturam a existência, reconhecendo-se como parte de uma ordem mais ampla. Segundo essa leitura, esse tipo de conhecimento não elimina a singularidade da alma. Pelo contrário, ele a reforça. Ao compreender as causas que a determinam,
A alma deixa de se confundir com efeitos passageiros. O desejo deixa de se identificar exclusivamente com objetos transitórios e passa a se alinhar com a própria atividade de compreender. Conhecer torna-se uma forma de alegria, não porque promete recompensa futura, mas porque aumenta imediatamente a potência de existir. O desejo encontra satisfação provisória na própria expansão da inteligência. Essa satisfação, no entanto, não deve ser confundida com conclusão definitiva. Mesmo o conhecimento mais adequado não encerra o movimento do desejo. A alma continua inserida em um mundo de variações, encontros e mudanças. O que se altera é a relação com essas variações. O desejo não se frustra com a ausência de permanência absoluta, pois já não espera dela a garantia de sua realização. Ele reconhece que a constância possível está na compreensão das leis que regem a mudança, não na negação da mudança em si. Mas essa forma de satisfação ainda exige um esclarecimento mais preciso. A partir daqui, torna-se necessário compreender que, para Spinoza, o grau mais elevado de atividade da alma não é marcado por isolamento contemplativo. O conhecimento mais profundo não afasta o indivíduo do mundo, mas o reinsere nele de maneira mais lúcida. O desejo que compreende a ordem necessária da realidade não se opõe às experiências cotidianas. Ele as atravessa com menor ilusão e menor dependência emocional. A vida comum continua, mas com outra qualidade de presença. O desejo não se perde em excessos, nem se retrai em negação. Nesse ponto, o afeto que acompanha esse tipo de compreensão assume uma tonalidade distinta. Não é euforia nem êxtase, mas uma alegria estável, ligada à clareza. Essa alegria não depende de acontecimentos específicos, embora possa coexistir com eles. Ela nasce da consonância entre o modo como a alma entende a si mesma e o modo como entende o mundo. O desejo infinito encontra aqui uma forma de expressão menos turbulenta, sem deixar de ser movimento. Ele se reconhece como parte de algo maior, sem se dissolver nisso. Essa consonância também altera a percepção de finitude. A alma compreende que sua duração individual é limitada, mas que sua atividade de compreender participa de algo que não se reduz ao tempo imediato. O desejo deixa de se angustiar exclusivamente com o término da existência singular, não porque a morte seja negada, mas porque a essência da alma é vista como atividade, não como duração cronológica. O desejo encontra continuidade na própria compreensão, não na expectativa de permanência pessoal. É aqui que o desejo infinito revela sua dimensão mais sutil. Quando a alma reconhece que seu esforço de compreender é expressão da própria ordem da realidade, o desejo não se volta mais apenas para aquilo que a beneficia individualmente. Ele se alinha com a necessidade que estrutura tudo o que existe. Essa não é uma submissão, mas um reconhecimento ativo. O desejo não desaparece, mas se identifica com o próprio ato de compreender. Esse ponto prepara o terreno para examinar como, nessa leitura, o amor intelectual emerge como consequência natural do desejo compreendido. Na interpretação do pensamento de Spinoza, quando o desejo alcança o nível do amor intelectual, ele não se transforma em sentimento romântico, nem em devoção religiosa literal. Trata-se de uma disposição afetiva que nasce da compreensão adequada da realidade. O desejo, ao reconhecer a necessidade que estrutura tudo o que existe, deixa de lutar contra essa ordem e passa a afirmá-la. Esse amor não é dirigido a um objeto particular, mas à própria inteligibilidade do real. A alma não ama porque espera algo em troca, mas porque compreender aumenta sua potência de existir. Segundo essa leitura, o amor intelectual não suprime os afetos anteriores, mas os reorganiza em torno de um eixo mais estável. Medos, esperanças e frustrações não desaparecem por completo, mas perdem centralidade. O desejo já não se identifica totalmente com eles. Ele encontra um ponto de referência que não oscila ao sabor dos encontros fortuitos. Essa mudança não é abrupta, nem definitiva. O amor intelectual não é um estado permanente garantido, mas uma disposição que pode ser fortalecida ou enfraquecida conforme o grau de compreensão mantido pela alma. Essa disposição também altera a relação com a causalidade.
O que antes era vivido como injustiça, ou acaso passa a ser compreendido como necessidade. Isso não significa aprovação moral de tudo o que ocorre, mas reconhecimento de que nada acontece fora da ordem da natureza. O desejo deixa de se consumir em revolta contra o inevitável. Ele se concentra em compreender e agir dentro das possibilidades reais. A alma não se resigna, mas se orienta com maior lucidez. O sofrimento, quando surge, não é amplificado por fantasias de exceção ou privilégio. Mas essa aceitação ainda pode ser mal compreendida como passividade. A partir daqui, torna-se essencial esclarecer que o amor intelectual não conduz à inação. Pelo contrário, ele intensifica a atividade da alma. Ao compreender melhor as causas, o desejo age de modo mais eficaz. A ação deixa de ser impulsiva e se torna expressiva da própria essência. A alma não reage apenas, ela age segundo o que compreende como necessário e possível. Essa atividade não garante sucesso externo, mas garante coerência interna. O desejo encontra força na clareza, não na ilusão de controle absoluto. Nesse ponto, a noção de liberdade atinge sua formulação mais precisa. Liberdade não é escolha arbitrária entre alternativas imaginadas, mas ação que decorre da compreensão da própria natureza. O desejo livre não é aquele que faz o que quer, mas aquele que quer o que compreende. Essa inversão dissolve muitas angústias ligadas à ideia de culpa ou fracasso pessoal. A alma não se acusa por não escapar às determinações, mas busca compreendê-las para agir com maior potência dentro delas. Essa liberdade também não isola o indivíduo em uma experiência puramente interior. O desejo que compreende a necessidade reconhece nos outros a mesma estrutura. Isso reduz a tendência à condenação moral e amplia a capacidade de convivência. O amor intelectual não é sentimental, mas gera uma forma de benevolência baseada na compreensão. A alma reconhece que o outro age por necessidade, assim como ela mesma. Esse reconhecimento não elimina conflitos, mas transforma a forma como são vividos. É aqui que o desejo infinito se aproxima de sua expressão mais estável possível. Quando o desejo se identifica com a atividade de compreender, ele encontra uma continuidade que não depende de circunstâncias externas específicas. Essa continuidade não é eternidade pessoal, mas constância da atividade intelectual enquanto potência. A alma participa, nesse nível, de algo que ultrapassa sua duração individual sem negá-la. O desejo não se perde no infinito, ele se afirma como parte dele. Esse ponto prepara a compreensão final de como, em Spinoza, a serenidade não é um fim alcançado, mas um efeito colateral da clareza mantida. Na interpretação do pensamento de Spinoza, quando o desejo se mantém orientado pela clareza, a serenidade surge sem ser buscada diretamente. Ela não aparece como recompensa moral, nem como estado permanente prometido, mas como efeito indireto de uma atividade intelectual consistente. A alma não se torna imune às perturbações, mas passa a atravessá-las com menor dispersão. O desejo infinito não é silenciado, ele continua ativo, porém menos dilacerado por expectativas irreais. A serenidade, nesse contexto, não é ausência de conflito, mas redução da desordem interna que intensifica o sofrimento. Segundo essa leitura, muitos estados de angústia nascem da tentativa de exigir do mundo aquilo que ele não pode oferecer. O desejo, quando mal compreendido, espera permanência onde há mudança, controle onde há necessidade, garantia onde há contingência. Ao compreender essas limitações estruturais, a alma não se empobrece. Ela se ajusta à realidade de modo mais preciso. O desejo deixa de se desgastar em exigências impossíveis e se concentra em ações compatíveis com sua potência real. Esse ajuste não diminui a intensidade da vida, mas a torna mais sustentável. Essa sustentabilidade modifica profundamente a relação com o fracasso. Na leitura spinozana, fracassar não é violar um ideal transcendente, mas encontrar limites objetivos à própria potência. O desejo que compreende esses limites não se converte automaticamente em ressentimento. Ele reconhece a diferença entre querer e poder. Essa distinção, longe de gerar passividade, permite reorganizar os esforços.
A alma aprende a deslocar seu desejo para aquilo que pode efetivamente compreender e transformar, evitando o esgotamento causado por lutas mal direcionadas. Mas essa reorganização ainda não encerra a experiência humana. A partir daqui, torna-se necessário reconhecer que o desejo infinito continua coexistindo com a imaginação. Mesmo a alma mais esclarecida não deixa de imaginar, temer ou esperar. O que muda é a hierarquia interna entre esses modos de experiência. A imaginação deixa de governar sozinha. Ela passa a ser acompanhada pela compreensão. O desejo não elimina suas formas menos adequadas, mas reduz seu domínio. A alma aprende a conviver com suas próprias limitações sem se identificar totalmente com elas. Essa convivência gera uma forma específica de humildade. Não se trata de autonegação nem de desprezo por si mesmo, mas de reconhecimento da própria posição, na ordem da realidade. O desejo deixa de se inflar com fantasias de exceção e deixa também de se humilhar diante de comparações externas. Ele se ajusta à própria medida. Essa medida não é imposta de fora, mas descoberta internamente pela compreensão das causas que determinam a existência singular da alma. Essa atitude também transforma a relação com o tempo vivido. O desejo já não se projeta obsessivamente em um futuro idealizado, nem se fixa paralisado em um passado irrecuperável. O presente ganha densidade, não como instante absoluto, mas como ponto de interseção entre compreensão acumulada e ação possível. A alma permanece consciente de sua finitude, mas não se consome nela. O desejo encontra continuidade na própria atividade presente de compreender e agir. É aqui que a vida ganha uma forma mais consistente, ainda que não perfeita. Quando o desejo se estabiliza em torno da clareza possível, a existência deixa de ser uma sequência de rupturas internas. Isso não significa ausência de dor, mas redução da fragmentação. A alma não se divide constantemente contra si mesma. O desejo infinito encontra uma expressão mais integrada, capaz de sustentar uma vida intelectualmente ativa e afetivamente menos dispersa. Esse ponto abre espaço para a reflexão final sobre o que significa, em última instância, viver segundo essa compreensão. Na interpretação do pensamento de Spinoza, viver segundo a compreensão do desejo infinito não significa alcançar um estado ideal definitivo, mas sustentar uma orientação contínua da alma. A vida não se torna simples nem isenta de perdas, mas ganha coerência interna. O desejo deixa de se fragmentar em buscas contraditórias e passa a expressar, de modo mais constante, o esforço de compreender e agir conforme a própria natureza. Essa coerência não elimina a vulnerabilidade, mas reduz a sensação de estar à mercê de forças incompreensíveis. A alma não controla tudo, mas entende melhor o que a move. Segundo essa leitura, essa forma de vida não pode ser prescrita como regra universal. Cada alma possui sua constituição singular e seus encontros específicos. O desejo infinito se manifesta de modos diferentes em cada existência. O que permanece comum é o princípio. Quanto mais adequada for a compreensão das causas, maior a potência de agir. Não há modelo perfeito a ser imitado, apenas um critério interno de avaliação. A vida se torna mais consistente quando há menor distância entre o que a alma compreende e o modo como ela age. Essa consistência altera a maneira como o sentido da vida é formulado. O sentido não aparece como finalidade externa a ser alcançada, mas como efeito da própria atividade de compreender. A alma não vive em função de um objetivo transcendente, mas encontra significado na clareza progressiva de sua inserção na ordem da realidade. O desejo infinito deixa de buscar um ponto final que o encerraria. Ele se reconhece como processo contínuo, cujo valor não está no término, mas na qualidade do movimento. Mas essa compreensão ainda pode parecer abstrata se não for trazida para o cotidiano. A partir daqui, torna-se possível reconhecer que cada escolha, cada reação e cada afeto são ocasiões para esse trabalho de clareza. O desejo não exige gestos grandiosos para se expressar de modo mais adequado. Ele se manifesta nas pequenas reorganizações internas, nas pausas antes de reagir, na disposição de compreender antes de julgar. A vida comum
torna-se o campo real da filosofia, não como exercício teórico isolado, mas como prática silenciosa de alinhamento entre compreensão e ação. Essa prática não promete felicidade constante, mas oferece algo mais estável, uma relação menos conflituosa consigo mesmo. A alma não precisa vencer o desejo para viver bem, precisa compreendê-lo. Ao fazer isso, ela reduz o sofrimento que nasce da resistência àquilo que é necessário e inevitável. O desejo infinito, longe de ser um fardo, revela-se como a própria força que sustenta a possibilidade de uma vida mais lúcida. Essa lucidez também redefine a relação com a finitude. A alma não se ilude com promessas de permanência pessoal absoluta, mas também não se reduz à duração limitada de sua existência individual. Ela se reconhece como expressão de uma atividade que a ultrapassa. O desejo encontra continuidade na compreensão, não na sobrevivência imaginada. Essa mudança não elimina o temor da perda, mas o reinsere em um quadro mais amplo de inteligibilidade. É aqui que o pensamento de Spinoza alcança sua sobriedade mais profunda. Viver segundo essa perspectiva não é viver acima das paixões, mas entre elas com maior clareza. O desejo infinito continua a mover a alma, mas já não a arrasta cegamente. Ele se torna força de composição, não de dispersão. A vida não se fecha em um sistema perfeito, mas se abre como processo compreensível. Nesse sentido, a liberdade não é um prêmio futuro, mas um exercício presente. Ela acontece sempre que a alma compreende um pouco mais por que deseja e como pode desejar de modo mais coerente com aquilo que é.